Iniciando mais um episódio do podcast Antes da Consulta. Eduardo, tudo bem? Tudo bem, hoje mais feliz, né? Choveu, já mudou Graças a a Deus, atmosfera, né? O duro que tá chovendo pouco, né? Chover mais. Precisa mais ainda para dar uma amenizada. E aí, o que você conta? 9º episódio da 5ª temporada. E tá acabando o ano, né, João? Pois é, demais, Tempo já passa muito finalizando. Hoje o nosso entrevistado é um grande amigo, meu colega, inclusive, de profissão e de departamento na querida É FAMECA. cara famoso, né? Ele é famoso, né? Estiloso, né, meu? Sapato bico fino, cara, cheio de 9 horas. Alto padrão. E antes a gente vai agradecer os nossos patrocinadores. Claro, vamos agradecer os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. É com enorme satisfação, João, que a gente recebe o Dr. Rodrigo Bercellini. Ele é médico ginecologista, ele é professor do Departamento de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Catanduva, da Unifipa, e ele também é responsável pelo ambulatório de ginecologia do Hospital Emílio Carlos. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, me sinto muito lisonjeado por poder estar aqui participando desse podcast junto com vocês. Que bom, nós ficamos muito felizes. Rodrigo, vou iniciar fazendo uma pergunta para você, porque existe uma grande confusão. Todo mundo acha que ginecologia, obstetrícia é a mesma coisa, quando a mulher está grávida ela vai no ginecologista, não vai no obstetra. Então inicia o nosso episódio definindo, é a mesma coisa, é diferente, o que é ginecologia e o que é obstetrícia? Então, dentro da ginecologia, nós temos aí uma gama, né, de subespecialidades que após a conclusão, né, da nossa residência em ginecologia e obstetrícia, nós podemos estar escolhendo, né, e dentro dessas subespecialidades nós temos a uroginecologia, a mastologia, a endocrinoginecologia, a imagem, a ultrassom, né. Falando em relação à obstetrícia, nós temos a medicina fetal, né, que é voltado a essas gestantes de alto risco. Então nós temos aí uma gama, né, de subespecialidades dentro dessa especialidade, onde cada um vai se identificar, né, e de uma certa forma caminhar em busca dessa subespecialidade que mais se identifica. Bacana. E uma dúvida muito comum para as mulheres e até assim para as mães quando tem as filhas, quando a mulher deve iniciar o acompanhamento ginecológico? Olha, eu sempre digo para as pacientes, né, principalmente para as mães, isso é uma dúvida muito frequente no nosso dia a dia, como ginecologistas, né? Eu sempre digo que essa paciente, a partir do momento que a gente começa, que essa mãe, que essa família, que essa rede de apoio no qual essa paciente está inserida, eles começam a identificar o desenvolvimento das características sexuais, como a implantação da mama, o crescimento dos pelos. É o momento ideal para essa mãe estar levando essa paciente, essa menina, né, até a consulta ginecológica. Pois através dessa consulta nós conseguimos realizar uma avaliação, conseguimos explicar, orientar essa paciente em relação ao ciclo menstrual, à puberdade, a infecções sexualmente transmissíveis, enfim, uma gama de informações que nós podemos levar e nós precisamos aproveitar esta oportunidade, este tempo, porque na realidade essas pacientes no nosso dia a dia, né, acabam nos procurando depois dos 14, 15, 16 anos, quando querem iniciar o uso de algum método contraceptivo, né, e acaba iniciando a consulta com o ginecologista exatamente por conta disso. E na verdade, por trás da escolha de um método contraceptivo, nós temos que iniciar a consulta com essa paciente o mais precoce possível, para a gente poder estar de mãos dadas, orientando, informando essa paciente, para a gente criar um vínculo, uma conexão com ela e assim ela obter mais informações em relação a isto. O que o Dr. Rodrigo esclareceu é realmente uma dúvida muito comum, né? Você não deixa para ir no ginecologista só quando decidiu ter uma vida sexual ativa, né? É importante isso, desde o início do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, você já conheceu um médico ginecologista, geralmente é o médico da mãe, né? E para que entenda essa transformação que está acontecendo no seu corpo e as consequências que isso terá, né? Mas naquelas mulheres que já frequentam o teu consultório e que têm uma vida sexualmente ativa, um exame muito comum
solicitado pelos ginecologistas é o Papa Nicolau. Gostaria que você, estamos no mês de outubro, falando de câncer de mama, mas qual a importância da realização do Papa Nicolau e quem são as pacientes que devem realmente fazê-lo? Então, o exame de citologia do colo uterino, né, popularmente conhecido como Papa Nicolau, é um exame para rastreamento do câncer de colo de útero, né? Antigamente, era condicionado que após 1 ano da primeira relação sexual, essas pacientes iniciassem a realização do exame de Papa Nicolau. Então, isso com o tempo foi mudando. Hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, é preconizado que o início da coleta de Papa Nicolau seja realizado a partir dos 25 anos, naquelas pacientes que já tiveram uma vida sexual, né? E por que não a gente iniciar antes? Porque foi comprovado através dos estudos, através das incidências, que o câncer de colo de útero, antes dos 25 anos de idade, é muito raro. E mesmo quando essa paciente ela apresenta alguma alteração no colo do útero antes desta idade, essas alterações elas tendem a regredir espontaneamente. Legal. E depois dos 25 anos, de quanto em quanto tempo que tem que fazer? É todo ano? Não, a gente inicia então com 25 anos, né? Aí a gente faz uma recoleta depois de 1 ano. Então, após a gente negativar 2 amostras, ou seja, 2 amostras negativas para malignidade, nós podemos fazer um espaçamento de 3 anos. Então, nós realizamos a coleta de forma trianual até os 64 anos de idade. Como você disse no começo, Rodrigo, assim, erroneamente, as meninas deixam para procurar o ginecologista quando desejam um método anticoncepcional. Eu queria que você falasse para a nossa audiência quais são os métodos mais comuns e se eles estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de métodos contraceptivos, né, nós temos que lembrar que nós temos os métodos não hormonais e os métodos hormonais, né? Uma questão que eu sempre abordo e sempre enfatizo muito, né, para as pacientes, que não adianta somente tomar um anticoncepcional e às vezes não utilizar um método de barreira. O que é o método de barreira? Um preservativo, quer seja ele masculino, quer seja ele feminino. Por quê? O anticoncepcional ele vai funcionar para evitar a gestação. Já esse método de barreira, ele vai possibilitar com que essa paciente tenha um menor risco de contrair as infecções sexualmente transmissíveis. Então, dentro da nossa realidade, o que nós temos disponíveis hoje em dia, nós temos inúmeros tipos de anticoncepcionais orais, né, na forma de comprimido, temos anticoncepcionais injetáveis, temos anticoncepcionais na forma de anel vaginal, de adesivo, nós temos os DIUs, né, os DIUs não hormonais, que é o de cobre e o DIU de cobre com prata, temos os DIUs hormonais, né, e temos também o Implanon, que é um implante subdérmico, geralmente implantado na região do antebraço, que também promove esse efeito contraceptivo. E o que tem na rede pública? Na rede pública, hoje em dia, nós estamos condicionados aos anticoncepcionais orais e aos anticoncepcionais injetáveis, quando a gente fala de métodos hormonais. E aí, quando a gente fala de métodos não hormonais, nós temos disponível a presença do DIU de cobre, né? E sem contar que nós também temos disponíveis para essas pacientes esses métodos de barreira, os contraceptivos, ou seja, esses preservativos, tanto masculino quanto feminino, para realizar a prevenção dessas infecções sexualmente transmissíveis. Ótimo. Rodrigo, nós sabemos que a ginecologia obstetrícia é uma especialidade cirúrgica, né? Mas explica para a nossa audiência o que são os procedimentos minimamente invasivos em ginecologia. Os procedimentos minimamente invasivos hoje na ginecologia acabou ganhando uma grande proporção exatamente por serem cirurgias, de uma certa forma, esteticamente mais vantajoso para a paciente. Porém, ele tem as suas indicações, né? Então, algumas pacientes, elas acham e acabam condicionando que este tipo de cirurgia, ele pode ser realizado para
todos os tipos de patologias em si. E não é sempre assim, né? Então a gente tem que, de uma certa forma, realizar uma classificação adequada, né, da patologia, da doença apresentada por essa paciente, para que a gente possa estar indicando esse procedimento. Então esse procedimento, geralmente, ele é realizado por uma câmera, né, que é introduzida na cavidade abdominal, e aí por essa câmera a gente vai ter acesso, né, ao órgão reprodutor feminino e automaticamente a gente sanar o problema, a doença apresentada por essa paciente. Um outro avanço que é muito comum você encontrar na mídia e que tem despertado a vontade nas pacientes são os procedimentos estéticos vaginais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Isso é algo simples de se fazer, é uma coisa que você faz no dia a dia, isso eu consigo encontrar no Sistema Único de Saúde. Conte um pouquinho pra gente disso. A estética íntima, como a gente falou no início, né, sobre as subespecialidades da ginecologia, ela também é uma das subespecialidades da ginecologia. A estética íntima, nós não temos essa disponibilidade, né, esse arsenal para que a gente consiga trabalhar em cima da estética íntima na rede pública, né? Salvo a ninfoplastia. O que é a ninfoplastia? Aquelas pacientes que têm os pequenos lábios, né, ali na região genitais mais avantajados, né? Então, esse tipo de procedimento, essas pacientes, elas conseguem estar realizando na rede pública. Agora, em relação à estética íntima, ela vai muito mais além de uma ninfoplastia. Hoje em dia, nós temos botox, nós temos os lasers, nós temos ácido hialurônico, preenchedores. Então, nós temos, assim, uma infinidade de materiais, de procedimentos que nós podemos utilizar com o intuito de estar promovendo uma estética genital, uma estética íntima mais favorável, adequada para essa paciente, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua vontade. Hoje em dia, a gente acaba achando que a parte genital, com o tempo, ela vai envelhecendo e ela tem que ficar dessa forma. E hoje, a estética íntima, ela vem exatamente com esse intuito. Ela vem com o intuito de trazer uma renovação dessa região. Sem contar que ela pode também ser utilizada para tratamentos, né? Como eu disse, a gente emprega, né, os lasers, né? A gente tem vários tipos de laser que pode ser empregado na estética íntima, né? Então, esses lasers, eles podem ajudar muito aquelas pacientes menopausadas que estão com ressecamento vaginal, então eles melhoram a lubrificação dessa região. Eles podem também ser indicados para pacientes com incontinência urinária, que está perdendo xixi de forma involuntária. Então, assim, existe várias aplicabilidades, né, deste tipo de procedimento para que a gente melhore a qualidade de vida, o bem-estar dessa paciente em relação à sua região íntima e genital. Existe uma doença nas mulheres que muito se fala, as mulheres também têm muita dúvida sobre isso, que é a endometriose. Queria que você explicasse o que é a endometriose e como se trata. A endometriose, hoje em dia, ela é muito comentada, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, esse tema não era tão difundido, né? Exatamente, às vezes, por falta de estudos, por falta de avanços tecnológicos em relação ao diagnóstico dessa patologia. Hoje em dia, a endometriose, ela é uma crescente muito grande no nosso dia a dia, nas pacientes, principalmente aí na idade reprodutiva, né? A endometriose nada mais é do que um fragmento de dentro do útero, porque dentro do útero nós temos uma camada que chama endométrio, né? Então, quando um fragmento, um pedacinho desse endométrio extravasa para fora do útero, ele pode crescer nas trompas, no ovário, no intestino, na bexiga e automaticamente durante o período menstrual, aonde que o útero, né, um pouco antes da paciente menstruar, ele está sendo de uma certa forma influenciado pela ação hormonal, automaticamente esse foco que está fora do útero, ele também acaba sendo estimulado. Então, isso gera um processo inflamatório e essa paciente acaba
acaba tendo grandes repercussões, impactos negativos na sua qualidade de vida. São pacientes que acabam apresentando uma dispareunia, uma dor durante a relação sexual, uma dismenorreia, uma cólica muito exacerbada, às vezes incapacitante, que impossibilita ela de realizar as suas atividades de vida diária. E geralmente essas dores, elas vão aumentando de forma progressiva com o passar do tempo. Uma das especialidades da ginecologia e que tem bastante procura hoje em dia é a reprodução humana, né? É muito comum casais terem dificuldade, né, para conseguir a gestação e recorrerem a essa subespecialidade para fazer o seu bebê tão desejado. Queria que você contasse um pouco dessas principais técnicas de reprodução assistida e a partir de que momento, olha, tentou 6 meses, 1 ano, um casal deve preocupar-se e procurar esse tipo de profissional? Isso vai variar muito de acordo com a idade, tá? Então, naquelas pacientes com menos de 35 anos de idade, nós esperamos 12 meses após esse casal não estar utilizando nenhum método contraceptivo, tendo em média 2 relações sexuais por semana, e ao longo de 12 meses eles não conseguem engravidar, ou seja, não conseguem uma gestação. Então, nessas pacientes, a gente inicia todo o processo de investigação dessa possível infertilidade. E naquelas mulheres com mais de 35 anos, esse tempo ele é mais encurtado. Então, nós esperamos 6 meses, né, após esse casal não utilizar nenhum método contraceptivo, tendo todas essas relações que eu já exemplifiquei. Então, a gente começa nessas pacientes com mais de 35 anos, após 6 meses, a investigação para a gente conseguir encontrar o diagnóstico e assim oferecer o melhor tratamento em relação à sua infertilidade. Tem uma dúvida aqui que eu queria trazer para você. É muito comum no meu dia a dia, como médico de família, atender mulheres e, enquanto médico de família, também faço um atendimento integral, inclusive com queixas ginecológicas. E muitas mulheres apresentam corrimento vaginal, é muito comum candidíase, e muitas delas são diabéticas, outras não são, mas dizem estar passando momentos difíceis, de estresse, falam que queda da imunidade. Existe relação dos corrimentos vaginais com outras doenças, com o quadro emocional? Eu sempre digo que as vulvovaginite, em específico a candidíase, que é causada por um fungo, e a vaginose bacteriana, que é causada por uma bactéria, ela pode ser um ciclo sem fim na vida de uma mulher. E por que um ciclo sem fim na vida de uma mulher? Porque os fatores que acabam levando esta paciente a desencadear essas infecções é multifatorial. Então está relacionado com o psicológico. Aquelas pacientes que às vezes estão passando por algum trauma, por um momento difícil, por uma ansiedade, por uma alteração de humor, isso faz com que a imunidade dessa paciente fique comprometida. Os hábitos alimentares é de extrema importância. Aquelas pacientes que não têm hábitos alimentares adequados acabam ingerindo alimentos inflamatórios como excesso de açúcar, lactose. Então, de uma certa forma, esse intestino ele acaba ficando mais inflamado, e ele inflamado ele não vai conseguir absorver todos os nutrientes suficientes e adequados para o funcionamento do organismo. E isso, consequentemente, acaba também alterando a imunidade dessa paciente. Nós temos os fatores relacionados à higiene, né? Que muitas vezes as mulheres elas acabam não tendo esse conhecimento, né? E é uma coisa que eu sempre acabo abordando, um aspecto que eu acabo levando para essa paciente. Ela tem que aprender a realizar uma higiene adequada dessa região. Ela tem que aprender o uso da roupa íntima adequada. Ela tem que aprender a dormir sem calcinha à noite. Essa região íntima ela ficou durante o dia todo muito abafada. Na temperatura que a gente vive hoje em dia, então o abafamento, a umidade, a temperatura acaba aumentando e, consequentemente, o pH vaginal ele acaba descontrolando. Então, todos esses fatores acabam contribuindo
para o desenvolvimento dessas infecções. Então, muitas vezes, a gente acaba tratando, dentro de 20 a 30 dias, essas pacientes acabam retornando e dizendo: doutor, o medicamento que você me prescreveu não foi suficiente para tratar a minha infecção. E, na verdade, a gente tem que passar essa educação, essa conscientização, que essas infecções, elas são multifatoriais. Então, existem vários fatores que podem influenciar no desencadeamento, né, dessas infecções. Então, a partir do momento que a gente conscientiza essas pacientes, explica todos esses aspectos, quer seja emocionais, quer seja relacionado à alimentação, à prática de atividade física, que é de extrema importância, a cuidados íntimos, automaticamente a gente consegue minimizar a recorrência dessas infecções. Rodrigo, com o envelhecer, as mulheres vão deixar de menstruar e vão entrar numa nova fase da vida, que a gente chama de menopausa, um período que ela não tem mais os sangramentos. E essa nova fase da vida, ela traz mudanças em intensidades diferentes para cada paciente, mas que tem um impacto importante na qualidade de vida, no relacionamento matrimonial, no desempenho laborativo. Então, as queixas mais comuns que você deve ouvir são ondas de calor, secura vaginal, perda do sono, irritabilidade. Então, como ajudar essas pacientes, né? Hoje, os medicamentos usados evoluíram, hoje é só conversa, é só mudar o estilo de vida. Existem mulheres que realmente precisam tomar novos hormônios. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, a menopausa, eu sempre digo para as pacientes, se a gente for levar em consideração a expectativa de vida da mulher hoje em dia, aqui no Brasil, ela vai conviver cerca de 1/3 da vida dela na menopausa. Então, ela tem que ser protagonista deste momento. Eu sempre falo que nesta fase é uma paciente que carrega uma bagagem, que carrega uma informação ao longo de toda a vida muito grandiosa. E é nessa fase que várias descobertas ou redescobertas começam a aparecer. Então nós temos sim que identificar este período, fazer o diagnóstico adequado para que a gente consiga proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente pensa a princípio que somente a hormonioterapia é o que vai trazer o resultado principal, fundamental e único para essas pacientes. Mas nós temos que entender que não adianta nada a gente entrar apenas com um medicamento, né? E essa paciente também não fazer a parte dela. Essa paciente não realizar uma prática de atividade física, essa paciente não ter hábitos alimentares adequados. Então a gente tem que inserir essa realidade na vida dessa paciente, a gente tem que mudar o estilo de vida dessa paciente. E caso a gente realmente descarte todas as contraindicações para o uso da terapia hormonal, nós temos sim que empregar esses tipos de medicamento. Esses medicamentos, eles não vão com o intuito somente de minimizar, de aliviar todos esses sintomas apresentados por essa paciente nesse período, na menopausa. É comprovado que a terapia hormonal, ela melhora a paciente num contexto geral, desde a parte cognitiva, desde o desenvolvimento das atividades que a paciente já era acostumada a realizar, uma proteção para a parte cardiovascular, uma proteção para a parte óssea. Então existe uma gama, inúmeros benefícios quando a gente fala de terapia hormonal para que essa paciente possa, de uma certa forma, passar por esse período de uma forma mais adequada. O adequado que eu digo é com qualidade de vida, com bem-estar, ela se sentindo bem com ela mesma. E com isso, ela se sentindo bem com ela mesma, ela vai se tornar a melhor pessoa no meio no qual ela está convivendo. Você explicou muito bem agora, né? A abordagem para paciente na menopausa, ela é uma abordagem multifatorial, não é simplesmente um único caminho. Mas existem também
uma cultura das pacientes de falar, eu tô tomando chá de amora, eu tô comendo mais soja, né? A gente sabe da isoflavona. Esses fitoterápicos, essa fitoterapia, ela é realmente efetiva? Ela é eficaz para combater os sintomas? Existe contraindicação? Existe consequência do uso desse tipo de produto? Então, se a gente for avaliar, né, na literatura, esses tipos de medicamentos que são os fitoterápicos, né, eles foram comprovados que não traz um benefício, né? Então foi feito um estudo, né, com 5.300 pacientes, metade recebendo os fitoterápicos e metade recebendo o efeito placebo, ou seja, medicamentos com farinha, tá? Uhum. E foi comprovado que não teve resposta nenhuma em relação aos sinais e sintomas apresentados por essa paciente. Na verdade, no dia a dia, na prática, principalmente minha, eu vejo excelentes resultados com o uso destes medicamentos. Eu sempre falo que a gente tem que estar aliado aos tratamentos convencionais, mas eu sou muito a favor das terapêuticas complementares também. Então, o uso desses medicamentos, quer seja a isoflavona ou a folha de amora, né, eles trazem sim um resultado para essas pacientes. E esses medicamentos, eles podem ser empregados principalmente para aquelas pacientes que têm uma contraindicação ao uso de hormônio. Então, às vezes, mesmo a paciente mudando o estilo de vida dela, tendo uma alimentação adequada, praticando atividade física, ela ainda continua com a persistência desses sinais, desses sintomas. Então, o uso desses fitoterápicos não tem estudos que comprova, que contraindica o uso desses fitoterápicos nessas pacientes. Então, esses medicamentos, nessas pacientes, eles apresentam, assim, uma vantagem, um benefício muito grande para a melhoria da sua qualidade de vida. E não somente para essas pacientes. Eu, particularmente, utilizo no meu dia a dia esses medicamentos complementares, esses fitoterápicos, e eu vejo uma melhora muito significativa na qualidade de vida dessas pacientes. Rodrigo, na sua fala de como a paciente se sente no climatério ou na menopausa, você diz uma coisa muito importante, que é do paciente se reencontrar, né, se ressignificar. Eu queria fazer duas perguntas. Qual é a importância, no seu olhar, do companheiro participar dessa consulta? É diferente ela falar o que ela está sentindo, do Dr. Rodrigo falar o que está acontecendo? É a primeira pergunta. E depois eu queria que você falasse também um pouco dessa história do chip da beleza. Conta um pouco pra gente. É que, na verdade, quando a paciente ela acaba procurando o ginecologista, eu digo que em 99% dos casos ela acaba comparecendo de forma única, né? Então, essas orientações acabam sendo unilaterais. E eu sempre digo que essas orientações, toda essa abordagem, todas essas explicações, elas têm que ser passadas para o contexto conjugal na qual essa paciente está inserida. Então, assim, do ponto de vista que eu tenho e que eu abordo as minhas pacientes, eu sempre tento fazer com que elas tragam o parceiro para a consulta, porque muitas vezes o parceiro ele não tem o entendimento de todas essas mudanças que está acontecendo na vida dessa mulher. E às vezes ela acaba se culpando por estar sentindo, por estar apresentando tudo isso e às vezes recebendo cobranças dentro de casa e que o parceiro não tem o entendimento sobre essa fase, sobre a menopausa. Então a participação do parceiro é de extrema importância, para que eu consiga abordar junto com a paciente, mas também com o parceiro, sobre esse período. Explicar o que pode acontecer, explicar o que nós podemos fazer para melhorar. E eu sempre digo que quando a gente caminha de mãos dadas e quando essa paciente está em conexão com a sua parceria, automaticamente ela acaba tirando um peso muito grande das suas costas e esse parceiro ele consegue ter um entendimento sobre essa fase e automaticamente ajudar essa paciente também nessa nova reconstrução, nessa ressignificação. O chip.
Em relação ao chip da beleza, né, a famosa gestrinona, né, que foi muito difundida, né, e muitas pessoas acabaram utilizando, né. Hoje em dia, a Anvisa, ela deixou bem clara, e o Conselho Federal de Medicina também, então eles vieram como uma contraindicação ao uso do chip da beleza. Exatamente pelo fato de não haver ainda estudos suficientes que mostram que os benefícios do chip da beleza são superiores aos riscos que essa paciente pode apresentar. Então, na verdade, são promessas, né, que são oferecidas, que são anunciadas e que às vezes a paciente leiga ou às vezes sem informação acha que esse chip ele vai revolucionar, ela vai mudar todos os aspectos, todos os sinais, todos os sintomas, vai fazer essa paciente se sentir uma outra pessoa. E na verdade nós temos que ter uma cautela muito grande. Por quê? Porque se nós não temos estudos ainda suficientemente adequados para a indicação, né, desse chip da beleza, então por que a gente empregar? A gente colocar em risco a vida, a saúde de uma paciente? Então não vale a pena. Quando você falou sobre os métodos anticoncepcionais, você disse sobre o método de barreira, proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, mas a gente tem visto que isso tem aumentado. Mesmo com toda a divulgação, com toda a orientação, o que se deve isso? Claro que é o não uso do método de barreira, não uso da camisinha, a gente sabe disso, do preservativo. Mas o que nós podemos fazer para melhorar? Será que só campanhas informativas, inserir alguma disciplina que foque muito isso nas escolas? Qual a sua opinião? Eu acredito e vejo que toda essa disciplina, essa educação na saúde voltada às infecções sexualmente transmissíveis, ela existe, né? Acontece que a gente voltando lá atrás a uma pergunta que vocês me fizeram sobre a primeira consulta dessa paciente como ginecologista, né? Então, as informações existem, só que muitas dessas pacientes, elas acabam se abstendo dessas informações. Então, a partir do momento que essas pacientes, elas começam a frequentar as consultas ginecológicas de formas periódicas, a gente consegue orientar, capacitar e educar melhor essas pacientes. Então, essa crescente dessas infecções sexualmente transmissíveis se deve exatamente, não acredito que pela falta, né, de material educativo, da falta de informações, porque isso é muito bem empregado, principalmente na rede pública, não somente na rede pública, mas em qualquer lugar. Se você digitar no Google, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, você vai conseguir ter acesso, né, a todas essas infecções, as formas de prevenção, né? Então, essas pacientes eu vejo que muitas vezes acabam partindo, procurando outras informações e esquecendo, né, dessas infecções sexualmente transmissíveis. Acaba achando que a incidência não é tão alta. E eu sempre digo que quem vê cara não vê uma infecção sexualmente transmissível. Porque, ao contrário do que a gente via lá na década de 80, essas infecções sexualmente transmissíveis, definhando essas pessoas, hoje em dia, de acordo com os tratamentos, com a evolução, que esses pacientes que possuem essas infecções sexualmente transmissíveis acabam recebendo, automaticamente acabam se passando despercebidos. E às vezes, essas pessoas que possuem essas infecções, elas não têm a consciência de ter um jogo aberto, de conversar com quem ele ou ela está se envolvendo. E de uma certa forma, isso acaba se transformando num ciclo onde cada vez mais vai se propagando essas infecções e automaticamente a incidência dessas infecções vai aumentando. Então eu acredito que existe sim informações, existe sim material educativo. Eu acho que o que falta é o incentivo dessas pessoas estarem procurando por informações a respeito dessas infecções.
Se nós levarmos em consideração que muitas dessas doenças sexualmente transmissíveis acontecem no início da vida sexual desses adolescentes, no adulto jovem, você acredita que se houvesse uma educação sexual na escola, haveria um impacto em diminuir essas infecções ou não? Com toda a certeza. Devido, né, à baixa incidência da procura dessas pacientes, dessas meninas mais novas, à consulta ginecológica, ou à consulta com um clínico geral, enfim, serem muito baixas, né? A partir do momento que a gente leva essas informações até essas instituições escolares de ensino, né, automaticamente a gente faz esse despertar. E esse despertar faz com que essa menina acaba procurando o ginecologista para maiores esclarecimentos. E assim a gente consegue realizar uma abordagem melhor. Então eu acho que se a gente conseguir um acesso melhor a essas instituições de ensino, a gente automaticamente vai acabar dissipando de uma forma mais ampla todas essas informações sobre essas infecções sexualmente transmissíveis, como elas aparecem, como elas surgem, como elas podem ser identificadas e, acima de tudo, como elas podem ser prevenidas. E é interessante porque em alguns momentos no país, por exemplo, o carnaval, sempre nós tivemos campanhas, pessoas distribuindo camisinha no carnaval e tal, mas não é só no carnaval que a gente Sim. vai ter. Deveria ter esse tipo de campanha incisiva o tempo todo, grandes festas, vai distribuir, ter preservativo mesmo, que é distribuído pelo governo em vários locais, né? Não ser uma coisa, um tabu. Não, tem que ser algo muito bem esclarecido, que aquilo ali pode salvar a sua vida, pode, né, intervir no teu futuro. Acho que deveria ser muito mais aberto. Tem pessoas que têm vergonha de ir na farmácia comprar o preservativo. Chega lá, esconde, tem alguém com ele. Como se... Não, ele tá... É um ato, né, que tem que ser ovacionado. A pessoa tá indo lá para se preservar. Mas, e aí, né? Essa que é a grande questão. Exatamente. Eu acredito que quando a gente fala, por exemplo, você citou o Carnaval, né? Que é uma das maiores festas que nós temos aqui no nosso país. A gente tem que levar essas informações não somente no Carnaval. Assim como nós estamos no Outubro Rosa, nós não temos que levar a conscientização sobre o câncer de mama, sobre o autoexame, sobre a prevenção somente neste mês. E sim todos os dias do ano. Então a gente tem que levar essas prevenções em todos os lugares. Quer seja uma festa grande, às vezes a gente tem um banner ali com preservativos, né, para as pessoas conseguirem adquirir. Então eu acho que a falta das pessoas estarem podendo levar isto até a este público, tá difundindo isto até a esse público, acaba fazendo com que essas pessoas acabam ficando, se abstendo, né, desses métodos de barreira, que são os preservativos, que vão evitar as infecções sexualmente transmissíveis, né, e acabam tendo relações sexuais desprotegidas. Então eu acredito sim que se este assunto ele for mais difundido, ele for mais propagado, levado à tona, em qualquer circunstância que seja, não somente numa unidade básica de saúde, porque isso nós sabemos que vai existir, mas em outros âmbitos, em outros locais, automaticamente as pessoas vão começar a parar e refletir mais e melhor sobre esse assunto. Rodrigo fala bem, né? O cara é professor, né? Cara, quando eu tiver de folga, você chama ele para apresentar com você. Com certeza. É professor, claro. Rodrigo, a expectativa de vida tem aumentado, e isso graças à consequência do nível socioeconômico das pessoas que têm melhorado, acesso à saúde, né, conhecimento. Eu queria que você, de uma maneira bem simples, nos explicasse quais são as patologias ginecológicas mais comuns na terceira idade. Olha, quando a gente fala das patologias mais incidentes na terceira idade, da parte ginecológica em si, nós temos que lembrar que pela falta do hormônio, né, ou seja, pela menopausa,
pela falta do estrogênio, essas pacientes elas acabam apresentando problemas ósseos, como uma osteoporose. Elas acabam aumentando, né, nessa faixa etária a incidência de doenças cardiovasculares, a hipertensão, a diabetes acaba surgindo de uma forma muito frequente, incidente nessas populações, o aumento de colesterol, as tireoidopatias como o hipotireoidismo, tudo isso se vale, por quê? Porque durante essa fase, o metabolismo dessa paciente, ele acaba funcionando de forma mais lenta. E devido a essa lentificação, a gente tem que estimular essa paciente a formas de acelerar esse metabolismo. E quando a gente acelera esse metabolismo, realiza um equilíbrio entre uma atividade física, entre hábitos alimentares adequados, entre uma mudança de estilo de vida, automaticamente a gente consegue minimizar essas patologias. E mesmo quando presente, a gente consegue fazer com que o tratamento dessas patologias, elas acabam sendo mais otimizadas, tá? Não somente levando em consideração essas patologias endocrinológicas, mas quando a gente fala da ginecologia em si, o que acaba mais incidindo nessa população acaba sendo o câncer de mama, acaba sendo o câncer de útero. Exatamente, às vezes, pelo fato da paciente realizar o exame este ano e às vezes ficar 4, 5, 6, 7 anos sem retornar ao médico para realizar um exame físico, para realizar um exame de rastreamento, para realizar uma mamografia, para realizar a coleta de um Papa Nicolau, para o ginecologista poder examinar ela e automaticamente detectar de forma precoce essas patologias. Então eu vejo no dia a dia que essas patologias elas acabam sendo mais incidentes na clínica ginecológica. Nós iniciamos o episódio falando da diferença da obstetrícia, da ginecologia, mas a obstetrícia vai lá, faz o pré-natal, aí essa mulher tem a criança nasce e aí a mãe vai amamentar. Quando que a amamentação ela é contraindicada? O aleitamento materno, ele é contraindicado naquelas pacientes com HIV positivo, né? A depender muito também da carga viral. Então, nessa circunstância, o aleitamento materno ele acaba sendo contraindicado exatamente pelo fato, né, que através do leite materno, né, essa mulher ela tem um potencial maior de estar transferindo esse vírus para este bebê, né? O aleitamento materno ele é contraindicado naquelas mães onde começam-se a amamentar e às vezes desenvolve alguma patologia mamária, como por exemplo uma mastite. Porém a mastite ela acaba sendo mais temporária, porque depois que a gente realiza o tratamento, a gente pode reinserir essa paciente no aleitamento materno novamente, né? Então, condições geralmente relacionadas a essas duas circunstâncias que são mais claras, mais palpáveis, mais visíveis hoje em dia no nosso dia a dia, né? Não seria uma contraindicação a mastite, né? Porque nós temos um tratamento, mas durante todo o processo de tratamento, às vezes nós temos que abster essa mãezinha de estar realizando o aleitamento materno, mas depois a gente pode estar realizando essa reinserção, mas a grosso modo, uma das principais contraindicações seria essa mãe portadora de HIV. Só vou complementar a resposta do Rodrigo. E pacientes que estão fazendo uso de algumas drogas, como tipo quimioterapia, também não convém você amamentar. Eu sempre falo que quando a gente está, de uma certa forma, explanando sobre contraindicação, não que é uma contraindicação absoluta, né? Porque a contraindicação absoluta, a mais falada, né, foi essa que eu acabei citando, mas eu sempre digo que o leite que essa mãe está passando para o bebê, ele repercute tudo que essa mãe, de uma certa forma, está realizando em sua rotina. Se essa mãe é usuária de droga, se essa mãe é etilista, se essa mãe faz uso de determinados medicamentos, porque a depender de alguns medicamentos, ela também terá uma contraindicação de estar realizando o aleitamento materno.
Então eu falo que se essa mãe não está realizando uma alimentação adequada, uma hidratação adequada, automaticamente, qual será a potência? Qual será a nutrição desse leite materno? Então nós temos que encorajar essas mães. Eu sei que é difícil, né? Essas mães que passam por esse contexto, que estão inseridas nesse contexto, mas nós temos que incentivar. Incentivar e mostrar para elas as possibilidades. E essas possibilidades faz com que esse leite materno seja muito mais saudável para esse recém-nascido. Tudo bem, o papo tá ótimo. Um baita do episódio, Sim, muito muito, conteúdo, mas infelizmente temos que finalizar. É isso aí. Né, Eduardo? E estamos acabando a 5ª temporada, hein? 5ª temporada já sendo finalizada. Antes, não podemos deixar de agradecer novamente aos nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo e Laboratório Santa Rita. E, é claro, ao professor Rodrigo, Exato, que achou Rodrigo. uma brechinha na agenda dele para nos brindar com essa palestra sobre ginecologia. Só temos a agradecer sua presença, viu, Rodrigo? Eu que agradeço vocês, me sinto extremamente lisonjeado por vocês terem feito esse convite. Para mim, estar aqui hoje, nesse podcast, antes da consulta, foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês, estar contribuindo, estar passando informações e conhecimento a toda a população. Eu agradeço do fundo do coração esse convite que vocês me fizeram. Nós é que somos gratos. Exatamente, nós que agradecemos e nossa audiência. E para nossa audiência, visitem o nosso site, é www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram um link para o Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.